Olá, mais um Papo com a Fê, aqui na Diário TV. Essa semana, o programa está muito mais especial do que o normal. Nós vamos falar sobre saúde, cuidados de verdade e prevenção. Falar do câncer de mama, as pessoas têm um medo, porque gera uma dor, gera um sentimento na gente. Mas falar é cuidado. Então hoje nós recebemos doutora Lívia Velasco. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada pelo convite, Fernanda. Obrigada. E Suelen, que é uma ex-paciente, né? Quase ex. A gente já está considerando dessa forma, né, Suelen? A sua vitória. Prazer, Fê. É um prazer estar aqui. Obrigada pela presença de vocês. É muito importante conscientizar. E o outubro, ele não tem que ser rosa, né, doutora? Não é só no outubro, né? Não deveria ser apenas no outubro, mas eu acho que é uma oportunidade tão boa que a gente tem um mês inteiro para lembrar sobre a saúde, sobre a prevenção, sobre o diagnóstico. E também azul, porque não é só de mulher, não é exclusivo da mulher, apesar da incidência ser bem maior na mulher do que no homem. 99% dos casos de câncer de mama são em mulheres, mas 1% responde homem. Então deveria ser a cor dupla, né? Rosa e azul. Uma cor neutra. Ou então, né? Mas, infelizmente, nós mulheres temos o maior índice. Eu fiz uma pesquisa, não sei se eu estou certa, doutora. O Ministério da Saúde relata que esse ano de 2024 vamos ter um percentual de até 73 mil mulheres com câncer de mama. Sim, as publicações são sempre anuais, né, a expectativa de casos, e a gente vê realmente um aumento. Então, as pacientes até perguntam, as pessoas perguntam que parece que está aumentando, mas sim, está aumentando e a gente vê pelos números. Então, até um passado recente, a estimativa era uma média de 68 mil novos casos, agora a gente já está na média de 73. Então, isso é um aumento que a gente vê realmente por números e a expectativa é exatamente essa mesmo. Entendi. Suelen, me conta um pouquinho de você. Vamos apresentar para quem está ali do outro lado a sua vivência no câncer de mama? Então, Fê, eu sempre fazia exames, nunca tinha tido nada, nunca tinha nada aparente. Até que um dia eu estava num dia muito bem tranquila. Eu tinha acabado de fazer um compromisso na igreja, de uma palavra na igreja, e aí eu estava relaxada. Até que não foi bem no autoexame da mama, mas eu apalpei a mama e senti um caroço. E assim, já estava no tamanho de uma uva. Estava te incomodando? Não. E aí eu logo fiquei preocupada, procurei a médica, ela já fez exames. E aí, quando voltaram os resultados, já era, né, o diagnóstico, uma suspeita até então, desse diagnóstico tão pesado, né? Mas surgiu uma força que não veio de mim, não é minha, mas de Deus em todo momento, que foi cuidando de todas as etapas e colocando anjos nesse caminho, né, como uma que está aqui agora. Sim. E foi deixando tudo mais leve e foi assim, um caminhar, né? Vocês vão ver na tela de vocês, em alguns momentos, o Instagram da doutora Lívia, que vocês podem ir lá conhecer um pouquinho dela. Ela tem receitas, né, doutora? Sim, gosto bastante de cozinhar. E receitas funcionais, que tem um motivo aquelas receitas, né? Então, são receitas com ingredientes que têm função do nosso corpo. E eu falo muito sobre prevenção também, de tratamento também, né, Sueli? A gente troca receita, a Sueli me passa a receita dela também. Tem uma de granola maravilhosa que eu ainda não botei, mas vou fazer em breve. E porque a alimentação é isso, gente, é o nosso adubo, né? Então é uma coisa importante a gente pensar no que a gente come. E eu gosto muito de compartilhar receitas. Sim, eu acho que faz bem. E são receitas que ajudam a mulher nesse período. São receitas que elas podem consumir à vontade, sem preocupação. Sim, com certeza. Tá. E da Suelen também vocês vão ver, vocês não vão ver o Instagram dela, porque o Instagram dela é familiar, mas ela trouxe pra gente um pouquinho da vivência dela em imagens. Cabelo grande, né, Suelen? Cortou o cabelo, teve muita queda até passar a máquina. Como foi esse processo? Sim, eu tinha um cabelão, né, tá ali na imagem, aí eu tentei ficar com ele mais curto, mas com 12 dias do remédio já começou a cair. E aí foi ficando insuportável, porque caía tufos. E aí já estava assim no limite, e aí eu
passei a máquina e foi meio que uma libertação, assim, porque é muito ruim você ver seu cabelo indo embora e não poder fazer nada. E aí foi, assim, um baque, né? Foi caiu a ficha de verdade que o tratamento tinha começado, que era pra valer, porque até então eu tinha muita esperança do meu cabelo não cair, mas foi um processo e agora já, né, podendo contar essa trajetória e podendo passar a esperança, né, para as outras mulheres que tudo passa, não foca só naquele momento, não fica só naquele momento, né? Sim. E eu acho que é muito bonito da sua história, você assumiu a sua, né, a cabeça sem cabelo. Eu entendo que é uma vaidade o cabelo, né, doutora? O cabelo é importante, né? Os pacientes sofrem quando perdem e é um sofrimento válido. A gente tem que validar esse sofrimento, isso é importante. Sim. Então, se a gente quando corta, às vezes corta muito, já sente, você imagina, sem cabelo. Eu acho que o pior de tudo é o cabelo, lógico, também, mas é tudo, é sobrancelha, é cílio. Sim. Então, assim, você tem aquela perda e eu acho que a gente se olha no espelho, uma das primeiras coisas que você vê é o cabelo, então é uma coisa importante. Então, tem paciente que prefere ficar com o cabelo sintético, então variações de peruca. Sim. Tem paciente que prefere lenço, tem paciente... A Sueli fez doação recente até para mim, e a gente doou para o hospital, de lenços lindos que ela usa. Então, assim, é uma coisa importante, sim. Mas a gente tentar ajustar a realidade o que é possível, sim, né, Sueli? Então, assim, é importante, faz falta, mas tem algumas maneiras para você tentar se sentir um pouco melhor. Então, a gente trabalha muito com isso também de autoestima, né? O que você prefere? Então, tem paciente que prefere ficar sem nada, tem paciente que prefere uma touca, tem paciente que não consegue. Prefere um cabelo sintético ou faz sobrancelha, cílios, porque muitas falam, a gente está até com um grupo de apoio agora, mas muitas falam e sempre falaram que se vem com a cara da doença, sim, quando perde tudo. Sim. Então, assim, é tentar se encontrar de alguma forma, ou botar um brinco maior, ou tentar botar uma maquiagem se você gostar, um batom, porque a autoestima é uma coisa importante, e a autoestima vai junto com uma coisa que eu falo muito, que é a mente. Então, se você já está com um diagnóstico, que não é uma coisa fácil, se você já perde um pouco da sua aparência, que não é uma coisa fácil, se você já não se reconhece como antes, às vezes ganha um pouco de peso, que não é uma coisa fácil. Então, assim, tenta se encontrar em alguma coisa que é uma coisa importante para a mulher também. Sim, sim. A vaidade é uma coisa importante. Então, às vezes, a unha fica fraca, não consegue pintar a unha. Então, tem algumas mudanças. Então, a gente tenta falar, olha, é temporário. Isso, né, Sueli, é temporário. Isso vai melhorar. Mas é doloroso no momento, Eu acho que o processo é realmente muito sofrido e muito agressivo. Acho que você médica, mastologista, tem uma indicação de um psicólogo, de um tratamento associado para que ajude realmente a autoestima, o psicológico, para dar um pouco mais de força? Bom, eu tô adorando a Sueli aqui junto, porque ela é prova viva do que eu faço, né? Então, assim, é maravilhoso esse encontro, porque ela consegue provar que eu falo exatamente isso. Então, assim, desde a minha primeira abordagem, a Sueli me marcou muito, ela sabe disso, eu falo isso muito com ela, que desde a hipótese, então assim, quando a gente vê uma doença suspeita, eu não posso afirmar que é se eu tenho o diagnóstico, se eu tenho uma biópsia, né? Então a gente fala que é suspeito, grau de suspeição. Até porque a gente chega para você muito desesperada. Então se as coisas têm um passo a passo, não é porque eu quero que a paciente espere para saber, não é, eu sigo o protocolo. Então se não tem biópsia, eu não posso afirmar que é. Eu digo que é suspeito, que pode ser, mas que eu preciso de biópsia, eu falo a verdade. Só a biópsia que diz. E a Sueli chegou para mim, eu não vou esquecer nunca essa frase, doutora, que pipi não, hein? Tadinha. E realmente, não calma é fácil. E serena, porque eu não conheço, gente, Sueli já tem tempo e ela é calma e serena. Com esse rosto assim, a única coisa que ela fez foi assim com a boca. Doutora, que pipi não, hein? Aí eu falei, Mas enfim, aí desde a primeira abordagem, quando eu dou o diagnóstico realmente, então tem a biópsia, eu vou explicar, eu tenho várias frases que hoje minhas pacientes até repetem as minhas frases, né? Então, uma das que eu falo, eu não trato um peito, eu trato um ser humano. Então, eu não chego para paciente e vou explicar técnica de cirurgia, apesar de eu ser mastologista e faço cirurgia. Sim. Então, eu vou falar assim, olha só, é isso. Então, a gente tem que fazer isso para tentar definir qual vai ser o seu melhor tratamento. Porque as pessoas escutam câncer, né? Todo mundo acha que é um pacotão e que vai ser uma receita de bolo para todo mundo. Não é assim, tem vários subtipos. Então, o tratamento é baseado em qual subtipo, de quem é aquela pessoa, se ela vai suportar aquele tipo de tratamento e qual a ordem ideal. Por exemplo, a Suelen fez a ordem
ideal para ela, que não foi cirurgia de cara. Foi primeiro a medicação, que é a quimioterapia. Sim. E eu falo para a paciente, olha só, eu vou tentar falar para você tudo que a gente precisa para você, inclusive, fazer. Então, eu falo sobre alimentação, falo muito. Falo sobre atividade física, falo muito. Todo dia eu falo de atividade física. Que é importante também para ajudar a tratar a doença. Falo sobre a mente, que eu acho que é o mais difícil da gente abordar. E eu falo isso com a paciente, eu acho que é o mais difícil. Então, o que você acha que vai funcionar para você? Tem paciente que funciona a terapia. Tem paciente que tem algum bloqueio que por enquanto não quer ir, que se apega mais à religião naquele momento, até ela amadurecer a terapia. Tem paciente que é família, que não quer falar nada com outra pessoa, que quer ficar só com a família. Então, assim, é em você encontrar o que é o seu trabalho da sua mente. Então, a gente tem várias abordagens de mente. Eu acho o trabalho da psicologia incrível e isso tem respaldo científico, inclusive. Então, quem pode, eu sempre sugiro, olha, vamos ter um apoio de um psicólogo, você consegue conversar, tem a abordagem específica do especialista. Então, eu ensino isso tudo para a paciente. Então, a gente dá o poder da paciente de coisas que só ela pode fazer. Então, eu falo muito para você, eu não posso escolher o que você vai comer. Eu não posso fazer compra por você, eu não posso levantar, tô desanimada, tô triste, tô chateada, mas eu não posso levantar por você e caminhar 20 minutos por você. Então, assim, trabalhar a mente é um exercício diário, de tentar não focar no que eu tô só de ruim agora. Tudo que eu posso fazer, eu vou ficar bem, isso vai passar, não é fácil. A gente não tenta eufemizar a dor, porque não é fácil, mas é um conjunto de coisas que só a paciente pode fazer. Então, eu mostro o poder que ela tem e eu falo isso tudo com todas. Eu não trato um peito, eu trato um ser humano e esse conjunto é importante. E a gente, assim, é aquela frase da andorinha sozinha não faz o verão, né? Então, tem a oncologia, então vai para o oncologista também, tem a equipe da radioterapia. Então, assim, é todo mundo em conjunto. Então, a gente tem nutricionista especializada na parte de câncer, que é uma visão realmente que tem que ter, dependendo do tratamento. Muda a alimentação, muda o suporte que pode fazer. Então, paciente que tem sintoma gastrointestinal, tem coisas para fazer para ajudar. Assim como a atividade física é importante. Então, tem restrição de movimento para diminuir dormência. Então, a gente tem que dar o ganho para a paciente de tudo que pode, além do clássico que a gente já sabe que funciona, que é remédio, quimioterapia, cirurgia, radioterapia, anti-hormônio, imunoterapia. Então, isso tudo, sim, é a base do tratamento. Mas a gente tem tudo isso em conjunto para fazer também. A gente fala, a medicina fala muito da medicina integrativa, né, hoje. Essa medicina integrativa tem realmente uma abertura na oncologia? Isso é a medicina integrativa. Então, isso tudo que eu falei é a medicina integrativa. Então, o que é a medicina integrativa? Desde... Assim, minha primeira formação foi ginecologia, obstetrícia, porque é obrigatório antes de fazer mastologia. Então, o que a gente faz em paciente grávida, por exemplo? Comecinho de gravidez. Estou vomitando. Toma um chazinho gelado, bebe um suquinho de limão, chupa um picolé. A gente faz isso também em paciente de quimioterapia. Então, isso é a medicina integrativa. Só que hoje ela teve um pequeno viés, a gente tem até um pouco, talvez, de preconceito pelo que virou, porque virou um negócio meio esquisito, né, a medicina integrativa. Mas a base da medicina integrativa é isso que eu falei. Então, associações. Exatamente, de associações de tudo que a gente pode fazer, alimentação, atividade. Isso é medicina integrativa, suquinho gelado para diminuir sintoma. Então, isso sim, a gente faz muito a medicina integrativa junto com o tratamento. Então, a integrativa, eu acho que veio a lenda do alternativo, não tem nada a ver. É uma coisa, são coisas diferentes. É como o nome diz, integrar o tratamento a tudo que a gente pode. Sim. A gente já volta com elas duas aqui, sentadas no sofá, para falar mais um pouquinho de câncer de mama. Não sai daí. Hoje está muito importante o programa.